Agradecemos a compra da máquina de costura da Brother. Este DVD dará uma visão geral do funcionamento da máquina de acordo com o manual de operações. Por favor, verifique que algumas descrições podem não se aplicar ao seu modelo. Primeiro vamos preparar a máquina para o uso. Coloque o cabo do lado direito da máquina e introduza a ficha de alimentação na tomada. Em seguida, conecte o pedal. Insira a ficha do pedal na tomada respectiva na parte traseira da máquina de costura. As luzes e a tela LCD acendem quando o aparelho é ligado. Agora vamos ver como encher a bobina e montar a linha de baixo. Por favor, use sempre a bobina original. A utilização de produtos convencionais e de espessura diferente pode causar danos ou falha na máquina. Pressione o suporte do pino do carretel para baixo e retire a tampa do carretel. Insira completamente o carretel de linha na bobina no pino do carretel, de modo que a linha se desenrole para a frente na parte inferior, e deslize a tampa da bobina no pino do carretel tanto quanto possível. Segure a linha da bobina com as duas mãos e passe sobre a linha o guia da haste. Em seguida, passe o fio de trás para a frente pela capa da guia. Passe a linha sob o gancho da guia da linha de enchimento da bobina e em seguida enrola a linha no sentido anti-horário entre os discos de pré-tensão, puxando-a tanto quanto possível. Em seguida, colocar a bobina no eixo bobinador de modo que a mola do eixo encaixe na ranhura da bobina. Deslize o eixo do enchedor de bobina para a direita até que ouça um clique. Puxe a linha desde o meio dos discos pré-tensão para a direita. Enrole-a no sentido horário em torno da bobina várias vezes e passe-o através da fenda no enchedor de bobina para cortar a extremidade livre do fio. Deslize o controlador de velocidade de costura para a direita, liga a máquina e enrola a linha pisando no pedal até ao fundo. Quando a bobina encher, ela girará lentamente. Remova o pé do pedal para parar a máquina. Quando operar com o botão Start-Stop, desligue o controlador de velocidade da costura para a direita. Ligue o aparelho e pressione o botão Start-Stop uma vez para iniciar o enchimento da bobina. Quando a bobina encher, ela vai girar lentamente. Nessa altura, pressione o botão Start-Stop para parar a máquina. Corte a linha da bobina com uma tesoura, faça o eixo do bobinador deslizar para a esquerda e remova a bobina do eixo. Retorne o controlador de velocidade de costura para a posição original. O ajuste da linha de baixo deve ser efetuado levantando a agulha e desligando a máquina, pressionando o botão da posição da agulha uma ou duas vezes para levantar o calcador. Retire a tampa pressionando o botão deslizante da direita. Coloque a bobina de modo que a linha saia pelo lado esquerdo, segurando pela ponta com a mão esquerda, pressionando levemente com a mão direita.
Pressione levemente a bobina e certifique-se que, puxando a linha, a bobina gira na direção anti-relógio. Passe a linha através da fenda com a mão esquerda e puxe e corte a linha. Certifique-se que a linha está corretamente inserida através da mola de tensão de ajuste da caixa da bobina. Retorne a tampa da bobina para finalizar a configuração da bobina. Agora vamos apresentar como passar a linha de cima. Liga a máquina e levanta a alavanca do calcador. Pressione o botão de posição da agulha uma ou duas vezes para levantar a agulha e desliga a máquina. Pressione a alavanca do pino do carretel para baixo e retire a tampa do carretel. Coloque totalmente o carretel até o fundo de modo que a linha desenrole de baixo para a frente. E insira a tampa do carretel no carretel o máximo possível. Segure a linha da bobina com as duas mãos e passe a linha sob a fenda. Em seguida, passe a linha pela tampa guia da linha de trás para a frente. Segure a linha com a mão direita e com a mão esquerda passe a linha ao longo da fenda, seguindo a numeração. Certifique-se de que a linha está a passar pela alavanca da direita. Segure o suporte da agulha e passe a linha com a mão direita, segurando a linha com a mão esquerda. Baixe o pé calcador e baixe levemente o passador de linha, enganchando a linha sobre o guia. Baixe totalmente o passador de linha para que o gancho passe a linha pelo buraco da agulha. Retorne lentamente o guia da agulha para que a linha passe na agulha. Puxe a ponta da linha passada pela agulha e deixe cerca de 5 cm ou 1/4 de polegada de linha para a parte traseira da máquina. Assim, encerra-se o ajuste da linha de cima. Agora vamos começar a costurar. Ligue o interruptor de alimentação principal. Para os modelos com chave de ponto utilitário, certifique-se que a lâmpada está acesa. Pressione as teclas de seleção de pontos sobre a tela LCD. Pressione a tecla mais ou menos para selecionar o número do ponto que deseja costurar. Pressione as teclas da direita e da esquerda para aumentar ou reduzir a largura e comprimento do ponto. O pé calcador a ser utilizado é indicado conforme o número de pontos. Neste caso, use o calcador J. Levante a agulha pressionando o botão de posição da agulha uma ou duas vezes e levante o pé calcador para posicionar o tecido. Coloque a linha de cima sob o calcador. Enquanto segura a linha e o tecido com a mão esquerda, gira o volante em sua direção para baixar a agulha no ponto de início da costura e, em seguida, baixa a alavanca do calcador. Ao costurar o tecido, ajustar a velocidade com o pedal. Para terminar a costura, solte o pé do pedal para parar a máquina.
Em seguida, levanta a agulha pressionando o botão de posição da agulha 1 ou 2 vezes. Ao costurar com o botão Start/Stop, ajustar a velocidade com a alavanca de controle de velocidade e pressione o botão Start/Stop uma vez para iniciar a costura. Após a costura, para a máquina pressionando o botão Start/Stop. Pressionando o botão de posição da agulha 1 ou 2 vezes para levantar a agulha. Levante o pé calcador, puxe o tecido e depois corte as linhas com o cortador de linha no lado esquerdo da máquina. Vamos experimentar costura de reforço. Baixe a agulha no ponto em que deseja começar a costura, baixando o calcador. Ligue a máquina lentamente e, quando tiver costurado 3 a 5 pontos, para a máquina, pressione o botão de costura de reforço e segure para costurar pontos reversos até retornar ao ponto de partida. Quando retornar ao ponto de partida, tire o dedo do botão de costura de reforço e volte a costurar novamente. Pode reverter a costura para reforço no final da costura, parando a máquina e pressionando o botão de ponto reverso reforço. Agora vamos apresentar como ajustar os pontos de costura. É possível ajustar o ponto da costura conforme as necessidades. Faça os ajustes pressionando a tecla mais ou menos de ajuste do comprimento do ponto. Pode também ajustar a distância entre os pontos dos padrões. Faça os ajustes pressionando a tecla mais ou menos de ajuste da oscilação em zigue-zague da largura do ponto. Após ajuste da oscilação da largura do ponto, gire lentamente o volante em sua direção e verifique se a agulha não está a tocar no calcador. Vamos verificar como ajustar a tensão da linha. Esta máquina permite costurar vários tipos de tecidos com a tensão ideal da linha. Caso queira alterar a tensão da linha, dependendo do tipo de tecido ou linha utilizada, ajuste no tecido efetuando o teste de costura ajustando diretamente a tensão da linha. Agora vamos substituir o calcador. Por favor, selecione o calcador adequado para o padrão de ponto. Antes de trocar o calcador, certifique-se de levantar a agulha pressionando o botão de posição de agulha 1 ou 2 vezes e desligue a máquina. Levante a alavanca do calcador e pressione o botão atrás do suporte do calcador para retirar o calcador. Coloque o pé calcador por baixo do suporte de forma que o pino do calcador esteja alinhado com a canaleta do suporte. Baixe a alavanca do calcador para anexar o calcador. Agora vamos terminar as costuras. Use o pé parachuleado G para terminar as costuras.
Liga a máquina e selecione um ponto soleado usando as teclas de seleção de pontos. Pressionando as teclas à direita, muda o número do primeiro dígito. Pressionando as teclas do lado esquerdo, muda o número do segundo dígito. Desta vez vamos tentar costurar no padrão número 6. Posicione o tecido com a borda do tecido encostada na guia do calcador e baixe o calcador. Costure com a borda do tecido encostada na guia do pé calcador. Agora vamos tentar fazer as bainhas. Use o pé de bainha invisível R para fazer a barra. Dobre o tecido pela borda que deseja fazer a bainha e depois ajuste em cerca de 5 mm ou 1/4 de polegada a partir da borda do tecido. Ligue a máquina e selecione um ponto de bainha usando as teclas de seleção de pontos. Retire o encaixe para a base plana para a esquerda e remova-o. Ajuste o tecido com o verso voltado para cima. Levante o calcador e posicione o tecido de modo que a borda da bainha dobrada fique alinhada com o guia do pé calcador. Gire o volante lentamente em sua direção e verifique se a agulha pega levemente na dobra da bainha. Costure a dobra da bainha junto à guia do calcador. Agora vamos costurar a casa do botão. Utilize o pé de caseado A para costurar a casa de botão. Utilize o giz de alfaiate para marcar a posição e o comprimento da casa de botão sobre o tecido. Com o botão na placa guia do botão, coloque o pé da casa de botão. Ligue a máquina e selecione a casa de botão usando as teclas de seleção de pontos. Passe a linha de cima no buraco do calcador. Alinhe a marca vermelha no pé calcador com o lado frontal da marcação sobre o tecido e baixe o calcador. Puxe para baixo a alavanca da casa de botão, tanto quanto possível, para que a alavanca fique atrás do suporte. Segure levemente a linha de cima com a mão esquerda, baixe a agulha no tecido e comece a costurar a casa de botão. A máquina reforçará a costura automaticamente antes de parar. Após a costura, levante a alavanca da casa de botão. Vamos experimentar o bordado de caracteres. Para bordar os caracteres, use o calcador N. Ligue a máquina e pressione a tecla do caractere de ponto. Selecione o ponto de caractere desejado. Vamos bordar estes caracteres.
Primeiro selecione 2 para B e pressione mais da chave de ajuste de largura do ponto para digitar o número desejado. Em seguida, selecione 18 para R e digite o número. Selecione 15 para O e digite o número. Continue a digitar todos os números de caracteres da mesma forma. Depois de digitar todos os números, pressione mais ou menos da tecla de ajuste de comprimento do ponto para verificar o número do caractere que digitou. Também é possível adicionar caracteres após digitar os caracteres selecionados. Para adicionar um caractere, selecione um número e pressione mais na tecla de ajuste da largura do ponto. Para apagar um caractere digitado, pressione menos na tecla de ajuste da largura do ponto para apagar os últimos caracteres. Ajuste o tecido e comece a costurar. No fim, corte o excesso da linha e o bordado do caractere está pronto. O caractere digitado será mantido na memória mesmo desligando a máquina. Ao digitar um novo caractere, pressione menos na tecla do ajuste do ponto de largura e apague os caracteres armazenados na memória. Vamos ver como trocar a agulha e fazer a manutenção da máquina. Antes de trocar a agulha, desliga a máquina e levanta a agulha pressionando o botão de posição de agulha uma ou duas vezes. Baixe o pé calcador, segura a agulha com a mão esquerda, solte o parafuso de fixação da agulha com a chave de fenda com a mão direita e retira a agulha. Coloque o lado plano da nova agulha para a parte traseira da máquina até tocar no batente da agulha. Segura a agulha com a mão esquerda e aperte o parafuso de fixação de agulha com a chave. Certifique-se de desligar a máquina antes de fazer a manutenção. Retire o calcador, a agulha e o suporte do calcador. Deslize a agulha de liberação da tampa da placa na parte superior esquerda da tampa em sua direção para remover a tampa da chapa da agulha. Segure a caixa da bobina e retire-a. Use a escova de limpeza ou um aspirador para remover a poeira do compartimento da bobina e seus arredores. Retorne a caixa da bobina para a sua posição original, verificando se os pontos salientes da bobina e da mola de ajuste estão alinhados. A máquina computurizada da Brother tem diversas funções úteis que podem ser manuseadas com praticidade. Divirta-se com esta máquina de costura que foi projetada para a costura artesanal.